Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Agora eu quero trazer um tema muito novo para os meios espíritas, que eu quero falar sobre a cruz de São Francisco. Mas muitos poderiam pensar que eu quero falar da cruz que ele carregou, a cruz no sentido das dificuldades da vida, etc. Não, eu quero falar dessa cruz aí. Essa é a cruz que falou com São Francisco. Esse é o Cristo que falou com São Francisco. E por isso o nome da nossa palestra, a irradiação luminosa. Repare que esse Cristo está todo em luz, todo claro, saído de um fundo escuro. Repare que por trás é um fundo escuro, e ele sai, por isso que é uma irradiação luminosa, e com os olhos abertos ele fala com Francisco. Olha o nome da palestra: a irradiação luminosa do livro da cruz de São Cosme e São Damião. Mas por que é o livro da cruz? Vocês vão ver que este livro era uma cruz. Naquela época, no século XIII, que é a época de São Francisco, isso aconteceu, essa fala em 1205, raramente as pessoas sabiam ler. A reforma educacional que foi feita em 800 por Carlos Magno foi assinada com dedão. Repare, reforma educacional, e quem assinava não sabia ler nem escrever. Então, como as pessoas não sabiam, se fazia as pinturas, e as pinturas em forma de livro, e conforme que você ia vendo as figurinhas, você entendia a história. Então essa cruz conta uma história, ela é uma síntese do Evangelho de São João. E foi essa cruz que falou com ele lá na igreja de São Cosme e São Damião, que a gente, meio que para abreviar, diz que é a igrejinha de São Damião, mas é de São Cosme e São Damião. Ele foi lá fazer uma oração e o Cristo falou com ele, e começa a vida missionária de Francisco de Assis. Francisco de Assis e a gênese da cruz. Ele teve um sonho na cidade de Spoleto, que pertence à Úmbria, a região tão ligada ao local do nascimento de São Francisco. Ele pediu ao seu pai, porque ele era muito rico, e o seu pai tinha um comércio de tecidos, e que ele participava desse comércio de tecidos. Ele aprendeu a ler, a escrever, a contar, a contabilidade, para cuidar desse negócio, e mais ainda, ele tinha mais capacidade de negócio, ou fazia mais bons negócios do que o seu próprio pai, o seu Pedro Bernardoni. E mais, ele mesmo sendo rico, porque a burguesia estava surgindo naquela época, ele não tinha título de nobreza. E naquela época nós tínhamos 3 classes sociais: o nobre, que não trabalhava; o clero, que vivia às custas do financiamento do povo; e o plebeu, que nascia pobre e morria pobre. Agora estava surgindo uma nova classe, que era a classe dos comerciantes, dos banqueiros, que era da burguesia. Francisco pertencia a essa nova classe, e ele era rejeitado pelos nobres, porque ele não tinha título de nobreza; pela classe comercial, porque ele usava do comércio para lucrar, ou melhor, era usura. E aí, com donativos à igreja, ia sempre sendo perdoado. Mas ele então pede ao seu pai, que queria ganhar um título de nobreza, e para isso ele ia se apresentar numa guerra lá na Apulia, mais para o sul da Itália, num exército de um homem chamado Conde Gentil, que estava fazendo uma guerra para cuidar das terras, ou defender as terras do Papa. Naquela época os papas tinham muitas terras. Aliás, o Papa daquela época dominava quase que a maior parte da Europa, que era o Papa Inocêncio III. Ele então recebe do pai uma roupa de cavaleiro, recebe um ajudante de cavalaria que daria para ele todo apoio no empreendimento da guerra, e ele, mesmo sem ter o conhecimento mais profundo da arte da guerra, parte. E parte muito bem, podemos dizer assim, fantasiado, com uma roupa muito nobre, muito digna de cavaleiro. Quando ele chega em Spoleto, ainda estava na região então da Úmbria, ele tem um sonho. E uma voz, aquela sua voz, a voz inesquecível, que depois nós vamos ver que é a mesma voz da cruz, que é a voz do Cristo, fala com ele com toda intimidade.
É aquela voz que ele já guardava na alma, porque Francisco é João Evangelista de volta, 1200 anos depois. E a voz dizia: Francisco o reconhece pelo nome, na intimidade. Francisco, o que você prefere seguir, o servo ou o Senhor? E ele diz: olha, eu prefiro seguir o Senhor. Então por que você está seguindo o servo indo para a Puglia? Volta para Assis e lá será dito o que você deve fazer. Aí ele volta, dá aquela roupa toda de guerreiro, de cavaleiro, onde que ele poderia ganhar um título de nobreza para um daqueles que estavam ali encaminhando-se para a guerra, e volta triste, humilde, né? Mas numa expectativa louca: o que o Senhor mandará eu fazer? E lá ele tinha um grupo de amigos, né? Ele era considerado como o príncipe descuidado da juventude, tinha muito dinheiro, e os amigos sempre chamavam ele para os banquetes, e ele investia, ele pagava, ele financiava os banquetes, com muita farra, com muita cantoria, com muita boa música, e eles andavam pelas ruas cantando, etc. Só que, é bom que se diga, que os amigos acharam que ele estava estranho, que ele não estava se distraindo tanto, e perguntaram: o que está acontecendo contigo? Já sei, você está apaixonado. Você vai casar, Francisco? Você arrumou alguma mulher? Ele: sim, a mais linda mulher que existe. É que ele já estava pensando na dama pobreza com quem ele ia casar, mas ainda não conseguia entabular isso de forma mais concreta, porta dentro da alma. Ele começa aí, então, a cada vez ficar mais afastado. Os amigos iam cantando na frente, ele ia lá atrás, e cada vez mais ele queria pegar o cavalo, correr pelos campos, para pegar um ar na face e conseguir respirar novas possibilidades, até que numa dessas correrias ele encontra um leproso. Ele tinha uma ojeriza pelos leprosos, ele queria sempre viver afastado dos leprosos, mas ali algo aconteceu de forma estranha. Ele, tomado por um impulso, ele vai até o leproso, dá uma quantidade de moeda, dá um beijo, entra num cavalo e sai disparado. É assim então que as coisas começam a mudar. Ele começa então a servir, a limpar os leprosos, a dar recursos para os leprosos, e não queria que nenhum pobre que pedisse pelo amor de Deus se afastasse dele sem os recursos financeiros e as possibilidades de um atendimento. É assim então que ele resolve na igreja procurar na oração uma igreja solitária, e ele vai lá na igrejinha de São Damião, que está essa forma aí, muito pequenininha, e que estava abandonada, pertencia aos beneditinos, e ele vai lá fazer a sua oração, e é lá que tem esse crucifixo, e que já estava lá esse crucifixo nessa igreja bem destruída, abandonada há 100 anos. E se nós estamos em 1200, então esse crucifixo está lá desde 1100 mais ou menos. E ele chega lá e vai fazer a sua oração diante desse crucifixo. Por que ele buscava a igreja solitária? Porque ele estava querendo ficar tão recolhido, para ouvir a tal coisa que a voz dizia: aguarda que será dito o que você deve fazer. Assim ele buscava nas igrejas os lugares mais escondidos, já inteiramente mudado de coração e a ponto de mudar no corpo, passou um dia pela igreja de São Damião e São Cosme, que estava abandonada por todos e quase em ruínas. Lá era a igreja do crucifixo. Levado pelo Espírito, entrou para rezar e ajoelhou suplicante e devoto diante do crucifixo. Tocado por uma sensação insólita, sentiu-se todo tomado. E assim, nessa imensa vibração, e aí nós temos Giotto, um grande pintor que com 200 anos de antecedência vai nos trazer os princípios, uma introdução da Renascença. Giotto, que na Basílica Principal de São Francisco pinta 28 afrescos, numa pintura maravilhosa vai colocar Francisco do lado da igreja de São Damião destruído, assim a pintura, falando com o crucifixo, ou melhor, ouvindo o crucifixo. E ele faz uma oração belíssima: Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração e dai-me uma fé direta, uma esperança certa, uma caridade perfeita, senso e conhecimento, Senhor, para que eu faça o vosso santo e verdadeiro mandamento. Amém. Essa é a oração verdadeira, inclusive ela foi encontrada, as referências estão aí, mas repare: Senhor, iluminai as trevas do meu coração. Ele estava todo em trevas,
E ele, diante daquele crucifixo que era a luz e que estava vivo, ele esperava que ele fosse iluminado. E o que ele queria? Ele queria a fé direta, a esperança certa, a caridade perfeita, senso, conhecimento, para fazer não o que ele quer, mas o que o Senhor quer. É aí que surge então a relação dar e fazer. Me dá, Senhor, que eu vou fazer. Mais ainda, né? E a luz brilhou nas trevas, diz João no seu evangelho, e tudo se transformou. E a criatura passa agora, quando a luz brilha nas trevas do seu coração, e ela também se lucifica, ela agora não é uma nascida da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade do Senhor, da vontade dos céus. É aí então que o crucifixo fala com ele. Pouco depois, coisa inaudita, inaudita desde séculos, a imagem do crucifixo, abrindo os lábios da pintura, falou com ele, chamando pelo nome Francisco, que nem no sonho, disse: Francisco, vai e repare a minha casa, que como vês está se destruindo toda. A temer, Francisco espantou-se, não pouco, e ficou fora de si com o que ouviu, e tratou de obedecer, e se entregou todo à obra. Então, vai para Assis e lá será dito o que você deve fazer. Francisco, não está vendo que minha casa está em ruína? Reforma a minha casa. E automaticamente ele põe em ação, dar e fazer, aquilo que era a vontade do Senhor. Inicialmente ele interpreta ao pé da letra. Aquela igrejinha de São Damião, como na primeira foto eu mostrei, que era pequenininha, acanhada, ele começou a construir. Ele tinha experiência com pedra, ele ajudou na construção dos muros de Jerusalém para não permitir a invasão de Peruja, porque Jerusalém não, de Assis, para não permitir a invasão de Peruja, porque as duas cidades não se falavam, Assis e Peruja. Inclusive teve uma guerra em que Francisco de Assis perdeu, ou melhor, Assis perdeu, e ele ficou preso por 1 ano, e o seu pai o resgatou por muito dinheiro. Então, como ele já estava acostumado a mexer com pedra, ele sai solicitando pedras, solicitando donativos, adquire pedras e começa a reformar a igreja de São Damião. Depois ele vai perceber, porque ele vai reformar também a igreja de São Pedro, a igreja da Porciúncula, que é a igreja de Santa Maria dos Anjos, e Porciúncula porque é uma porçãozinha, ela é pequenininha, muito acanhadinha, e ele então vai reformar essa igreja também. Depois ele vai perceber que a reforma não é a reforma da igreja física, e sim a reforma moral. E aí ele vai ver que a reforma é do Evangelho. Lá na igreja da Porciúncula ele vai ouvir o padre discursar sobre a pobreza, né? Sobre andar divulgando a mensagem do Evangelho, do ir de pregar, e então ele assume os princípios da sua missão, ou da restauração da igreja: pobreza, castidade e obediência. Que a gente costuma dizer que o mais difícil é a pobreza, mas mais difícil também não é a castidade. O mais difícil para espíritos rebeldes como nós é a obediência. Fazer como São Francisco e falar como São Francisco, colocar a nossa vontade como propriedade divina, é viver perfeitamente o princípio do Evangelho. Negai a si mesmo e carregai a sua cruz. Aliás, Jesus coloca na frente negar-se a si mesmo, que é mais difícil do que carregar a cruz. Abaixar o homem velho, o homem egoísta, diminuir-se para que brilhe o bem, para que brilhe a verdade. Diante da nossa vaidade, o orgulho, é muito complicado, porque nós vivemos a doença do egoísmo. O que é a doença do egoísmo? É o primeiro eu, depois eu e mais uma vez sempre eu. Então, por enquanto que nós estamos com essa eutite, né, que é essa inflamação do eu, essa inflação do eu, é muito difícil. Por isso que a obediência é importantíssima, porque é seguir não o que ele quer, mas a vontade do Evangelho, a vontade de Jesus. E a sua santa alma foi tomada desde então de compaixão pelo crucificado. E como podemos julgar piedosamente, os estigmas da paixão ficaram profundamente gravados nele desde esse dia no seu corpo. Ainda desse dia no corpo ainda não, mas no coração. Então, nesse encontro que ele teve com Cristo foi com ele, primeiro ficou a marca no coração.
Agora ele vai levar uma vida toda de exemplificação no Evangelho. E lá no final da vida, 2 anos antes de desencarnar, em 1224, ele vai ser o primeiro estigmatizado da história. Ou, em outras palavras, as marcas vão ficar do seu corpo na cruz. Ele vai ser o primeiro crucificado por vontade do alto. Porque até aquele momento todos são crucificados por vontade dos inimigos, dos romanos. Repare que quando a gente olha para a cruz do Cristo, a gente tem náusea, é algo que nos inspira dor, incomoda. Já quando a gente vê as marcas de Francisco, a gente se aproxima, porque o autor da crucificação não são os inimigos, o autor não é um inimigo, o autor não é um romano, o autor é Cristo. E ele fica marcado por amor. É completamente diferente. Sendo assim, tudo aconteceu lá no santuário de São Damião. Eu quero ficar mais perto para mostrar para vocês, e eu queria que a gente visualizasse um pouquinho melhor essa passagem. Eu de volta aqui, ó. Então, lá na igrejinha de São Damião, porque São Cosme de São Damião é santo de cura. Repare que Francisco estava em trevas e pediu: iluminai as trevas do meu coração. Agora ele vai buscar cura. E aonde? Na igrejinha de São Cosme de São Damião, que é a igrejinha de cura. Agora repare, aqui está uma foto dela, de São Damião. Repare que lá antes, quando havia o tempo romano e ainda não havia o cristianismo, era uma igreja dedicada ao deus romano Esculápio, que é o deus da cura. Então ali já era um ambiente de cura e já estava impregnado com aquelas romarias que iam buscar cura, e é para lá que Francisco vai. E agora, com o cristianismo, tiraram o deus Esculápio e botaram o deus ou santos de cura, Cosme de São Damião. Então, no fundo, ele queria a cura. Que cura? A cura espiritual. Iluminai as trevas do meu coração. E o Cristo, então, vai falar com ele. Aqui nós estamos diante de um ícone, é uma pintura muito interessante. Esse quadro, o Livro da Cruz, é amplamente usado na igreja oriental, e ela é definida como a teologia da luz, da beleza. Se nós olharmos todo o ícone, primeiro, ele não tem sombra. Segundo, que o que impressiona nos ícones são os olhos abertos. Aliás, não é você que olha para o ícone, é ele que te olha. É diferente. Não tem sombra no ícone. São pinturas, e todas elas, em todos os ícones, não tem sombra, porque ela só mostra a beleza e toda a luminosidade da estampa. É toda a luz. Por isso que na filosofia ou no pensamento oriental, o ícone é a teologia da luz. Por isso que ele fala: iluminai as trevas do meu coração. Ele pede à luz isso. Fundamento da iconografia, experiência psíquica. Deus é luz, diz o próprio João Evangelista na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5. Santo transmite a luz de Deus. E o icógrafo, nas figuras, sempre sem sombras, mas nesse movimento interior, parece que ela está indo para fora para chegar perto do solicitante. Essa figura, essa pintura tem mais de 900 anos e está lá na igreja dos Beneditinos, ou na igreja de Cosme de São Damião. É um livro de teologia e oração. Ele vai lá de cima de Deus até o inferno, contando a história da evolução. A pintura é colorida em pano, numa tábua de nogueira de 2 metros por 1,30, e 2 centímetros de largura. Agora, esta cruz que existe, ela não está mais na igreja de São Cosme de São Damião. Com a desencarnação de Clara de Assis, o corpo dela foi enterrado lá em Assis, na Basílica, na igreja de São Jorge, para proteção, porque senão queriam roubar o corpo dela, como São Francisco também foi enterrado lá inicialmente, para poder se proteger das relíquias, porque antes queriam roubar o corpo dos santos para ter como relíquia. E Perugia era inimiga da cidade ao lado. Então o corpo dela foi para lá, pegaram o crucifixo e levaram para lá também. E até hoje, na igreja de São Jorge, está lá o crucifixo
que falou com Francisco. É muito interessante a grande relação de Francisco e São Jorge. Ele começou a aprender a ler e escrever na igreja de São Jorge. O primeiro discurso que ele fez para a comunidade de Assis como cristão foi na igreja de São Jorge. Ele foi sepultado na igreja de São Jorge, depois que o corpo dele foi transladado para a Basílica lá de São Francisco, e na igreja então de São Jorge, há toda, podemos dizer assim, essa relação. Repare que ele ia para a guerra como um cavaleiro, como São Jorge, armado para ganhar título de nobreza, que São Jorge também tinha título de nobreza, era conde. Bom, agora, lá nesse crucifixo nós temos o seguinte: o pintor pegava um pano preto, colocava em toda a madeira e pintava. Então do fundo preto sai a luz. E ele é grande, como vocês estão vendo lá, 2 metros por 1,30. Jesus Cristo, só o Cristo, tem 1,80 m. Era muito maior que São Francisco, porque o que nós vemos pelas cadeiras da época que ainda existe de São Francisco, ele tinha 1,35 m. Mas mesmo assim era mais alto que o Dr. Bezerra de Menezes, que tinha 1,10 m. Voltando, isso está nos livros informativos, né? Agora no meu livro Bezerra de Menezes, Chico Xavier, o médico e o médium, lá vocês têm as referências dessa informação que eu estou dando. Voltando, todo esse livro da cruz tem um resumo do Evangelho de São João. Olha lá, diferente dos nossos quadros e imagens, os ícones são feitos para ficarmos olhando, não para... São eles que nos olham para nós e nos iluminam. E a pessoa toma um choque, porque quando você vai a uma igreja para orar, você vê um Cristo que não olha para você, ele está morto com a cabeça baixa e todo dolorido. Quando você vai nesse, ele está todo arrumadinho, todo bonito, ele é luz, está com o olho aberto te olhando. Por que isso? O ícone de São Damião tem claras conotações de uma origem siríaca, pertence à igreja da Síria, essa igreja que está sofrendo tanto, que o Estado Islâmico estão pegando os cristãos da Síria para matar, agora, nos nossos tempos, né? Mês passado aconteceu isso. E aí a nossa oração para a Síria, que tem lugares tão maravilhosos, tão importantes para o cristianismo, né? E esse quadro foi feito, essa pintura, por um pintor que veio da origem da igreja síria. É evidente que estamos diante de um crucificado siríaco. Ele não está morto, Jesus na cruz, ele está de olho aberto. Ele ressuscitou, venceu a morte, seus olhos estão abertos, ele não tem coroa de espinho. A sua posição é serena e triunfante. Ele está todo saindo de um caixão escuro para brilhar na ressurreição. Diferente, né? Continuemos a observar. Como pensam os seguidores da igreja síria? Agora, a partir do século XVIII, eles voltaram a se unir à igreja católica, apesar de que são igrejas separadas, estão unidos pelo respeito, pela fraternidade, mas até o século XVIII eles eram separados da igreja. Por quê? Porque a igreja católica via todos eles, e hoje tem 200 mil seguidores dessa igreja, como hereges. Mas por que eles são hereges? Porque eles têm a cara de vocês, frequentadores desse congresso. Também são todos hereges. E nós ainda não fizemos uma boa relação com a igreja. Ainda não conseguimos. Mas, oxalá, isso vai acontecer. Mas, o que pensam os da igreja da Síria? A tradição é que ela foi evangelizada por São Judas Tadeu. E os discípulos de São Judas, que é Agai e Mari. Por que São Judas Tadeu? São Judas Tadeu é irmão de Tiago, logo do Tiago, fundador da Casa do Caminho. São Judas Tadeu é primo de Jesus e é um dos autores de um dos 27 livros do Novo Testamento, que é a Carta de Judas,
que aliás é o menor livro do Antigo Testamento, é o livro que vem logo antes do Apocalipse. E São Judas Tadeu era um dos 12 apóstolos de Jesus, e quero anunciar uma coisa para vocês, isso é muito importante, que é o maior dos apóstolos, e para falar a verdade, é o maior santo da igreja, porque ele é o divino protetor do Clube de Regatas Flamengo. Muito bem. Tirando isso desse santo, podemos já dizer um verdadeiro mártir quando o Flamengo está para cair, coitado, não é fácil. São Judas Tadeu, ele foi pregar na Síria e foi um dos que implantou o cristianismo lá e deixou seus discípulos Agai e Mari para continuar a evangelização. Lá eles falam a língua siríaca, que se assemelha bastante às palavras do acádico, do hebraico, dos persas, dos gregos, né? E tem importantes textos gnósticos. Se vocês quiserem saber sobre os textos gnósticos, olhe o meu livro, o 13º Apóstolo, as Reencarnações de Bezerra de Menezes. Lá nós fazemos muitos comentários sobre os gnósticos, porque Matias, que é Bezerra de Menezes, foi um dos que colaborou e incentivou a ideia gnóstica. O que pensam os gnósticos? Mediunidade, reencarnação, corpo fluídico, queda espiritual, que é isso tudo, por isso que eu falei, somos hereges, somos gnósticos. Eles aceitavam o docetismo. O que é o docetismo? Que Jesus tinha um corpo aparente, ele não reencarnou, dados por ser um espírito puro não habita a matéria, como nos fala a pergunta 113 de O Livro dos Espíritos. Eles também seguiam o pensamento de Nestório. O que dizia Nestório? Não existe, Maria não é Teocostó, Maria é Cristocó, ou em outras palavras, Maria não é mãe de Deus, Teo é Deus, Maria é mãe de Cristo. E aí por isso é herege. Mas eles são seguidores dos monofisistas, ou melhor, Cristo tem uma só natureza, ele é filho de Deus como nós somos filhos de Deus. Não existe então a trindade, Deus, Pai e Filho, ou Pai, Filho e Espírito, né? Muito pelo contrário, há uma só identidade, Deus. Jesus é Filho de Deus e o Espírito Santo é a pleia de espíritos, são as línguas de fogo que desceram dos céus, né? Que significam os espíritos bons, prepostos, que também são filhos de Deus. E logo depois, já em 578, eles passaram a seguir Jacó Baradeu, da igreja jacobita, que são docetistas. Tinham como chefe o patriarca de Antioquia e não o Papa, e hoje nós temos cerca de 2.000 da igreja siríaca. Em outras palavras, 100 anos antes, um pintor que aceitava as ideias que a gente aceita, de que a matéria não abriga espírito puro, de que Jesus não é Deus, e sim Filho de Deus, que ele, para viver entre nós, teve um corpo fluídico. Ele foi convidado para fazer esta pintura. E ele pintou esse Cristo, que é um Cristo docetista, é um Cristo que está vivo, está arrumado, está elegante, não está morto. O túmulo não foi suficientemente forte para matá-lo, e romano nenhum matou, porque o próprio texto diz que quando os soldados vieram prendê-lo, ele pergunta: a quem vocês estão buscando? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Ele diz: sou eu. E quando ele foi isso, houve uma grande confusão e os soldados caíram por terra. Mais uma vez ele dá um passo à frente e pergunta: a quem vocês estão buscando? E eles falam: a Jesus de Nazaré. E ele diz: sou eu. E aí diz a passagem, ele se deixou levar preso. Não foram as autoridades que o prenderam. Por isso que ele é o autor da vida e não um dominado pela morte. Neste livro, reparem, há coisas muito interessantes. Há um plano divino lá no alto, onde que a gente vê a mão de Deus, a mão direita de Deus, que diz a Bíblia, criou tudo. Depois nós vemos o Cristo num processo de ascensão. Diz o texto bíblico: mais de 500 viram depois da ressurreição Jesus ascender aos céus para viver junto com os anjos ou com a corte celeste. Depois nós temos o Cristo na ressurreição, porque o Cristo está vivo na cruz, com os participantes da cruz, os espíritos que saíram do túmulo logo no fenômeno da cruz, são os espíritos bons que cercam o nosso planeta.
Os personagens da cruz, Maria, João, Madalena, o centurião, o Longinos que com a espada feriu o corpo de Jesus. E aí nós temos o Cristo vivo na cruz com aqueles que estão junto com eles na cruz. Depois nós temos essa parte preta, que é o plano inferior, e que diz que, como está na carta de Pedro, Jesus desceu à mansão dos mortos e também pregou para os mortos, inclusive para aqueles que estão no plano inferior. Ora, André Luiz fala a mesma coisa no livro Obreiros da Vida Eterna, dizendo que volte e meia, o Senhor, dada a sua misericórdia, desce aos planos das trevas, aos planos umbralinos, para sacudir, por vibrações de amor, espíritos que há séculos estão dominados pelo ódio e pela falta de luz, né? Estão em trevas. Então o texto mostra Jesus também descendo aos infernos e, por último, mostra os santos padroeiros daquela localidade. Nós estamos em Assis, o protetor é São Rufino, outros protetores é São Cosme e São Damião. A presença de João Batista, precursor de Jesus, de São Pedro e São Paulo, que foram também os fundadores da igreja. Um da Casa do Caminho, que é Pedro, outro da igreja itinerante, que é Paulo de Tarso. Assim o livro conta toda uma história, e brilhando nessa história, o Cristo espiritual, o Cristo num corpo celeste, o Cristo em luz, se apresenta para falar com Francisco. Então o primeiro ponto é o olho do Espírito, né? Francisco fala na sua primeira admoestação com os seus seguidores, né? Que o olho do Espírito, que nada mais é do que o chakra frontal, né? Que nos dá compreensão, que nos dá intuição, que é a nova faculdade, ou diz o livro dos médios, a faculdade mediúnica mais elevada. Intuição, que quer dizer que está em ti mesmo e que faz com que a gente compreenda os grandes mistérios espirituais. O grande destaque do crucifixo são os enormes olhos, grandes, brancos, e tem linhas pretas e vermelhas. E fala, dando um banho de luz: iluminai as trevas do meu coração, diz Francisco. E aqui nós já vamos ver alguma coisa, né? Repare, o sangue, como ele é docetista, o sangue é florzinha. Olha, não se derrama em forma de dor, são florzinhas. Agora repare que a florzinha, ela se derrama, a luzinha, ou em outras palavras, o sangue em forma de flor se derrama sobre os espíritos do plano espiritual, se derrama sobre os personagens da cruz. Aqui do lado, ó, sai o sangue em forma de florzinha, e dos pés dele também se derrama sobre os espíritos sofredores do plano umbralino e sobre os santos protetores. Em outras palavras, o Cristo é o autor da vida, e ele derrama o seu sangue, ou melhor, ele derrama o seu sacrifício de vida para recuperar a todos esses que já estão em processo de queda. Repare que esse sangue não afeta os seres do paraíso, porque o paraíso já está em redenção. Mas todos aqueles que precisam de redenção, desde a parte mais fraca até os seres mais elevados ligados ao planeta, que estavam na cruz, como Maria e José, ele é o autor da vida, como Maria e João, ele é o autor da vida, da salvação. O seu nome é Jesus, que quer dizer salvação. E o seu sacrifício, não só o da cruz, mas o sacrifício da sua vida, em que ele se fez menor para conviver conosco e deixar a sua mensagem, é para nos redimir. Ou melhor, a palavra redimir quer dizer nos comprar ou nos resgatar para uma vida de felicidade, que se faz através da evolução. Então, segundo o docetista lá, o pintor do corpo fluídico de Jesus, havia um mínimo de sangue e que se derramava sobre todos que precisam de salvação. O povo disse na hora da cruz: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles nem entendiam o que estava falando, porque realmente, se eles são a favor da crucificação de Cristo e preferiam que um ladrão, um criminoso fosse liberto como Barrabás, e gritaram: crucificam, crucificam, que esse sangue do amor de Cristo, que é um sangue de redenção, deve cair sobre eles, sobre todos nós, para nos redimir, porque precisamos do amor de Cristo para nos transformar. O sangue então brota como flor, né? Não é martírio, é bênção. O Cristo não vai na cruz para sofrer, ele vai para a cruz para nos abençoar. O sangue é a sede da vida.
E por isso que algumas religiões não gostam da transfusão de sangue, mas Jesus falou da transfusão de sangue, quando ele: tomai e bebei todos vós, isso é o meu sangue, o sangue de uma nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Então ele é autor da vida. E agora, se o sangue é a vida, se o sangue é a vida do corpo, o Cristo nos quer dar uma vida muito maior do que a do corpo, que é a vida espiritual. Então ele derrama o seu sangue, não para que a gente tenha uma vida física, mas para que a gente tenha a vida verdadeira. Ou como ele mesmo disse: vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. E que se faz com outro tipo de sangue, de uma nova aliança que é feita por amor. Por isso a forma de florzinha, e não de martírio, e não de dor. Logo, é uma redenção, ou melhor, ele quer nos comprar pelo seu amor. Lá na dimensão divina só está Deus. Deus é o Criador, inclusive de Jesus e do paraíso. Deus é o autor de tudo, e está lá a sua mão direita como Criador. E a Bíblia diz: a mão direita de Deus, ou a ação divina, já que a mão direita quer dizer a da ação, a do trabalho. Eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje, é o autor da criação e a sustentação da criação. Ele está fora de tudo, ó. Ele está fora do livro, tanto que ele nem fecha o ciclo. Por quê? Porque ele transcende ao círculo. E daqui para baixo, na cruz, ele é o Deus imanente. Lá para cima, ele é o Deus transcendente, como nos fala o professor Pietro Ubaldi, né? Ele é a causa-prima. É um semicírculo divino, é o semicírculo da transcendência, onde o eu sou o maior, a personalidade divina. Quando aqui embaixo nós temos a imanência, a impessoalidade. A mão direita é o símbolo do fazer, da criação. E Francisco dizia: meu Deus e todas as coisas, porque ele é autor de todas as coisas. Então esta zona é a zona da transcendência, onde nós temos o chamado mistério divino, que nós não conseguimos definir, porque toda vez que nós definimos Deus, nós definimos a nós mesmos, porque Deus está além de todas as nossas definições. Porque definir Deus é prendê-lo, é amarrá-lo dentro de uma visão limitada. Por isso que o pintor coloca o transcendente acima de tudo. E explica o professor Pietro Ubaldi no livro Deus e Universo: ser como transcendente, Deus se conserva na sua essência como um eu sou, incognoscível para o homem, como imanente, ou melhor, em toda a história da cruz, até lá no inferno, em tudo, como imanente, ele transferindo-se do nosso relativo através da criação, através da forma que assumiu para os nossos sentidos, que é a natureza, torna-se acessível ao conhecimento humano. Então é pela natureza, é pela criação que a gente consegue contemplar Deus e poder imaginar o que seria ele como transcendente. Agora vamos falar do paraíso. Repare que Jesus pertencia ao paraíso. Diz Paulo: ele, não admitindo viver na forma divina, se humilhou e se fez como homem e habitou entre nós, como está na carta aos Filipenses. Agora, com o fenômeno da ressurreição, e ele não morre, e com o fenômeno da ascensão, diz o pintor, ele sobe ao seu lugar verdadeiro, que é a morada celeste, a morada divina, o local dos espíritos puros, que segundo o livro dos Espíritos, podemos imaginar como o sol, tudo luz. Lembra do poema do Dante Alighieri, quando nós dizíamos: o paraíso é luz, luz, luz. Ele sobe para essa luz para morar junto com a comunidade dos seres angélicos, como diz Emmanuel no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, a comunidade dos seres angélicos que dirige toda a nossa criação planetária. Templo, diz o Apocalipse de São João, o paraíso é um templo, não vi nenhum, nesse templo não vi nenhum, não vi nenhum na cidade celeste, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro, que é Jesus, são o seu templo. E a cidade tampouco necessita de sol, nem de lua para iluminar, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Então como é que é o paraíso? Tudo é luz.
não precisa do sol. Ora, diz André Luiz no livro Nosso Lar, que a luz da colônia Nosso Lar é a luz do mesmo sol nosso, mas lá no paraíso não precisa nem de sol nem lua, porque todos são luz. Deus é luz, Jesus é luz, e os anjos que estão lá, luz. Por isso que quando Dante chegou lá, o que viu? Luz, luz, luz. E a gente acha isso muito sem graça, que a gente não entende. Daí a necessidade de fazermos como São Francisco: Senhor, iluminai as trevas do meu coração. E aí o Cristo vem e fala conosco. E oxalá isso possa acontecer o mais rápido possível. Dizia Francisco na sua interpretação do Pai Nosso: ó Santíssimo Pai Nosso, que estás nos céus, nos anjos e nos santos, iluminando-os para o conhecimento, porque vós, Senhor, sois luz. Tudo é luz lá. E aonde que Ele está? A luz dele está nos anjos, ó. Logo também vai estar com Jesus. Tudo é luz, Jesus é luz, lá tudo é luz. A pintura tem que parar aí nessa parte que não dá para falar mais nada. Tudo é luz. Agora vamos para os personagens da cruz, né? Aqui nós temos Maria com João Evangelista. Aqui nós temos Madalena, nós temos Maria, irmã de Maria, né? A mãe de Tiago, de Judas Tadeu. Aqui nós temos José de Arimateia, né? Nós temos o centurião, nós temos Simeão, o sirineu, que ajudou o Cristo a carregar a cruz, está aqui atrás, vocês vão ver melhor. Nós temos o Longinos, que feriu Jesus com a espada no lado, e nós temos Epifânio, segundo a tradição, que é aquele que deu o vinagre para Jesus tomar. E aí os personagens da cruz são esses, lá na pintura. Primeiro nós temos Maria e João. Maria com seu manto branco de luz, um manto branco da luz, vestido vermelho escuro do amor intenso, a sua túnica violeta, né, que é o sacrário que trouxe o Cristo, e a sua mão indica Jesus, como ele já tinha dito e falávamos antes nas bodas de casamento. Eis lá, olha a mão dela indicando. Ela não está indicando João, ela está indicando Jesus na cruz. Não é para me seguir, é para seguir Jesus. Fazei tudo quanto ele vos disser. Assim começa lá nas bodas de Canaã, com um pedido de Maria, a missão de Jesus. Vamos para João. João está voltado para Maria, porque nós não podemos entender João sem Maria. Toda a vida de João é para Maria, porque o Cristo mandou ele tomar conta dela na cruz. Então ele se volta para ela, mas a mão dele aponta para Jesus. Repare a mão dele. Como Maria, não é para seguir Maria, e sim Jesus, mas a sua mente está voltada para Maria, porque segundo a vontade de Jesus, ele era o guardião de Maria, o protetor de Maria. Filho, eis tua mãe. Mulher, eis teu filho, diz o mestre na cruz. Ele está no manto rosado, porque ele é o discípulo amado, daí o rosa. Ele está com veste branca da pureza, da sua castidade, que depois ele vai colocar como Francisco de Assis: pobreza, castidade, obediência. E a sua mão indica Jesus, anunciando os evangelistas. Logo, mãe e filho estão ali presentes na cruz. Mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Outros personagens da cruz, nós temos a Madalena, nós temos Maria, mulher de Cleofas, que é a mãe de Tiago, que é a mãe de Judas Tadeu, de José, de Simeão, que são os primos de Jesus. Maria era casada com Cleofas. E nós temos também um centurião, aquele centurião que vai dizer: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E que o livro Herculano de Conde Rochert, publicado pela Federação Espírita Brasileira e traduzido por Manuel Quintão, e nota de rodapé diz que é Allan Kardec reencarnado, ou o futuro Allan Kardec. Nós temos Sirineu, está lá atrás, que ajudou o Cristo a carregar a cruz. Nós temos Longinos, que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho, diz que é a reencarnação de Pedro II. Está lá, ó, na página 162 do livro Brasil, Coração do Mundo. Longinos, que foi aquele soldado que feriu o Cristo. Por isso que quando Pedro II ia reencarnar, Jesus falou com ele: você vai talvez para a sua última missão, saiba se comportar lá sempre no amor, embainha a tua espada, Pedro, ou embainha a tua espada, Pedro II, né? Embainha a tua espada, deixa e não tome nenhum partido em termos de guerra. Infelizmente, a guerra do Paraguai,
onde que ele cismou particularmente depois que Duque de Caxias não queria mais combater, dizendo que a guerra estava terminada. Ele diz: não transijo não dialogo, não me relaciono com o caudilho, e eu quero o fim de Solano Lopes. E a guerra chegou numa barbárie tal, porque Solano Lopes botava as crianças na frente, teve de morrer muitas crianças. A população do Paraguai foi reduzida a 50%, e hoje nós não temos só dívida com os negros, mas nós temos uma dívida tremenda com os paraguaios. E pelo amor de Deus, nós temos que parar de falar que Paraguai é coisa falsa. Tudo que é falso a gente diz é meio paraguaio, não é isso? Nada, são irmãos nossos, maravilhosos. E diz o livro Brasil, Coração do Mundo, devemos aprender a respeitar que cada povo tem a sua dignidade e que inviolavelmente deve ser respeitado. E que o Brasil aprendeu, com os 5 anos longos da guerra, a respeitar todos os povos e a não cometer mais, diante do arbítrio, o direito de se meter na vida de qualquer outro povo que tenha a sua função. Aqui nós temos Longinos, que é aquele que deu com a espada então do lado de Jesus, e nós temos o Epifânio, que deu também o vinagre para Jesus tomar. Aqui um ponto: não é vinagre no sentido que a gente tem hoje do vinagre para salada, é um vinho brabo, é um vinho seco, rascante, que era o vinho dos soldados. Não era aquele vinho que Pilatos tomava, com uvas de qualidade, amadurecida, etc. Era um vinho mais novo, mais rápido, mais seco, logo avinagrado, né? Mais abaixo nós temos os santos. São Rufino é o protetor da cidade de Assis, e como a igreja de São Cosme e São Damião fica dentro da cidade de Assis, o santo maior protetor da localidade é Rufino. São Cosme e São Damião, que são os protetores daquela igrejinha. São João Batista, que é o precursor de Jesus. São Pedro e São Paulo, que são os fundadores da igreja. E nós temos também o Cristo abençoando todos os sofredores do plano umbralino. Agora, olha que coisa interessante, como o livro é uma historinha, ele faz assim com todos. Eu só vou dar um exemplo. Aqui na figura, e depois vocês vão ver mais de perto, porque eu estou disponibilizando a palestra para ficar aqui para vocês, né, pesquisar com calma, e depois vocês poderão olhar também no IBIS, onde que ela vai estar postada, e vocês poderão ampliar e ver com mais detalhe. Vocês podem notar que nós temos, quando fala de Pedro, 2 representações de Pedro: a fogueira e o galo. Por que a fogueira e o galo? Porque ele foi diante da fogueira que ele negou Jesus. E o mestre já tinha dito: antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Aí na fogueira, coitado, ele se entregou, porque ele aflito, e cada vez mais ele negou o Cristo, mas não renegou o Cristo. Há muita diferença, porque cada vez ele ficava mais perto de Cristo. Ele ia dizendo não, mas cada vez ficava mais perto de Cristo. E quando ele chega na fogueira, aflito, ele sentava, levantava e ficou perto da fogueira porque estava frio. Disseram: eu te conheço, você é um deles, você estava lá, porque ele cortou a orelha de Malco. Lembrança: Malco, em poemas publicados pela Federação Espírita Brasileira, é esse Vantuil de Freitas que nos abriga aqui, é o mentor da nossa casa, né? Vantuil de Freitas é a reencarnação de Malco, que Pedro pegou a espada e cortou a orelha direita dele, e o Cristo colocou no lugar e disse: Pedro, embainha a tua espada, quem pela espada fere, pela espada será ferido. E agora, lá na casa de Caifás, disseram: você é um deles, eu te conheço, você, e falou, era um dos irmãos de Malco, e ele ficou nervoso e começou a falar, e sentava, levantava e falava. Quando ele falou, ele se entregou pelo sotaque. Como vocês poderão notar, o meu sotaque carioca me entrega. Assim também ele se entregou pelo sotaque, ele era galileu. Você é um galileu, você é um deles. Ele disse: não sou. Aí o Cristo passa e ele chora. E a gente rapidamente, porque já tem alma de traidor, de renegar as coisas, nós dizemos: olha, o Cristo olhou para ele negou Jesus, Jesus fez aquele olhar: tá vendo, Pedro? Tá vendo, Pedro? Ora, Jesus não poderia ter esse tipo de olhar, esse é o olhar nosso. Pedro simplesmente olhou para o Cristo e viu que como homem não podia fazer mais nada, que como homem ele ia ser entregue para Roma, que como homem ele ia ser martirizado, e que todas as suas esperanças de amor tinham ali, no caso, para salvá-lo, tinham terminado. E ele chora amargamente por amor a Cristo. Tanto que logo depois da ressurreição ele vai dizer para Jesus: mas Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, Senhor.
Sendo assim, nós temos a fogueira e nós temos o galo também representando a figura de Pedro. E nós temos o plano inferior, porque o próprio Pedro é quem diz na sua carta que o Cristo desceu ao plano inferior para salvar os espíritos umbralinos, sofredores. E nós temos, para terminar aqui nessa apresentação, a grande pedra que mostra que o Cristo é a pedra angular. Então, qual é a base de sustentação de tudo? A base da evolução é Cristo. E como a vida toda está alicerçada na pedra de Cristo, ou como diz a passagem evangélica, nós temos que colocar a nossa casa, não na areia movediça, mas na pedra firme, para que quando vem a enchente, quando vem o vento, ela permaneça de pé. Então está se dizendo aí que a base de toda evolução, ou melhor, de toda a redenção, está alicerçada na cruz de Cristo. É Cristo quem comanda a nossa evolução, e por isso ele mesmo fala: é a obra que o Pai me deu para completar, nos transformar em santos irrepreensíveis na caridade. Não é fácil, coitada, a obra dele. Nos transformar em santos irrepreensíveis na caridade, diz Paulo na carta aos Éfesios, no capítulo 1. E aí, se a gente conseguimos tirar o Cristo da cruz, ele fica todo em luz, olha lá, ó. A luz brilha nas trevas, e ele está vivo, ressuscitado, ele não morreu. Ora, ele não está morto, não há coroa de espinho, ele não derrama sangue, e não está ensanguentado, os seus pés estão bem plantados, ele está firme, está numa posição de vencedor, e não de derrotado, caído. Os seus cabelos estão arrumadinhos, os seus braços estão em posição de oração, braços abertos ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo abre os braços na cruz em amor, ele abre os braços ao Deus, se entregando a Deus, e ao mesmo tempo em oração ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então ele abre os braços também em amor. Então nessa ressurreição, repare, a sua cabeça está inclinada para Deus e não inclinada para a morte, e ele está com a roupa todinha prontinha, arrumada, olha lá, que é a roupa da glória, da vitória, da ressurreição. Repare que quando as mulheres foram no túmulo e viram que o Cristo não estava lá, os anjos disseram: ressuscitou, por que procura entre os mortos aquele que ressuscitou? E o sudário estava dobradinho no canto, diz o texto evangélico. Ora, o pintor percebe isso e coloca ele também com a roupa toda pronta, que é a roupa da vitória, da glória, da ressurreição. A morte não o prendeu. E a Páscoa é um dia maravilhoso, que a Páscoa é o dia que a morte dançou, ela perdeu, e com a Páscoa a gente sabe que o Cristo venceu, e que túmulo nenhum, dizia Newton Boechat, é forte, é suficientemente forte para prender o espírito que é imortal e que liberto sempre canta e vibra, né? Então esse ícone, a iconografia da Síria, mostra o Cristo ressuscitado, saindo de um caixão que é da Páscoa, o Cristo vivo, não preso pela morte. O crucifixo de São Damião, né? Cristo num fundo negro, mas todo em luz, e é o vencedor da morte. Eu tive a oportunidade, meus amigos, de visitar o túmulo do Cristo lá em Jerusalém. O túmulo que era José de Arimateia, escavado numa pedra, e que é um impacto realmente impressionante visitá-lo. São milhões de pessoas apertadinhas, podemos falar melhor assim, milhares de pessoas. A gente leva umas 2 horas para chegar lá, e é muito rápido. E eu fico um padre da igreja oriental, com as barbas brancas, todo vestido de preto, mandando rápido, rápido, sem foto, rápido, rápido, sem foto, falando em inglês, para as pessoas irem rápido, não pode ficar lá, porque são centenas de pessoas querendo entrar ali, então é muito rápido. Mas eu não ia fazer uma viagem até lá, eu queria olhar o túmulo com calma, né, ver os cantos, saber, procurar alguma coisa, e eu queria com calma. Quando eu passei lá e aquele homem falou, rápido, rápido, eu peguei a mão dele, botei na minha cabeça e falei, ora por mim, me abençoe. Então ele gostou, porque todo mundo trata ele mal, ninguém gostava dele, porque ele só fica falando rápido. Ele me deu uma benção e deixou ficar lá mais um tempo. Eu fotografei com calma, olhei bem. Aí eu saí, peguei a mão dele, botei outra vez na minha cabeça, me abençoe. Ele chega de benção, vai embora. Mas aí eu já tinha conseguido bem ali o que eu queria. Aquele túmulo ali escavado na pedra, né, mostra, como diz o nosso Ney Lúcio na psicografia de Chico Xavier,
não há presença de lápide, não há presença de sangue, não há presença de cinzas. Ressuscitou, ressuscitou. Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? O seu corpo é luminoso, é todo em luz. Ele é a luz que se materializou entre nós. Diz o livro A Vida Continua, de André Luiz, matéria é luz coagulada. Ele está vestido com nó caprichado, em debrum de ouro, né? Está todo preparado para a vitória. Então é um Cristo docetista. Olha como diz o Alcorão, olha como é interessante a religião dos nossos amigos do Alcorão, e falamos pelo lado positivo, porque toda religião tem o seu lado positivo, e aí é maravilhoso, que são hereges como nós, porque eles também são docetistas. Observe, não sendo na realidade certo que o mataram nem o crucificaram, senão que isso lhe foi simulado. Alcorão, quarto surrato, ou quarto capítulo, versículo 157. Então, lá no plano espiritual, ele abençoa todos os anjos do plano espiritual. E o que o plano espiritual nos oferece? Que é para onde que a gente vai. A gente desencarna e vai para lá. E lá, se a gente já for espírito comportadinho, nós vamos ser aqueles que vão dar mensagem, vão dar orientação, vão dar conselho, vão trazer informações. Ora, repare que é do plano espiritual que sai o livro tibetano dos mortos, ou Bardo Todol, sai o livro dos mortos do Egito, sai a revelação espírita, daí os muitos espíritos, com o livro dos espíritos, com o livro dos médios, que orienta a comunicação com o plano espiritual, e a coleção Nosso Lar, que mostrou esse plano habitado, o plano espiritual, que a gente tinha uma ideia de que tudo era vago, muito distante, e com o livro Nosso Lar, ficou tudo em movimento, né? Botaram a televisão lá, botaram aparelho de transmissão, botaram hospitais e inclusive transporte. Então deu preenchimento ao plano espiritual, e aí ele mostra isso, né? Também sobre descer ao inferno, nós já vimos aqui a Divina Comédia, que Dante visitou o plano inferior desdobrado. Nós temos a informação do céu e inferno. Repare que acabamos de ver na palestra um suicida habitando o plano da perturbação, que é o plano umbralino. O livro Céu e Inferno de Allan Kardec explica bem isso, e também o livro Memórias do Suicida explica bem o que é essa descida à mansão dos mortos. Por fim, nós temos toda essa sequência aqui da nossa cruz que falou com São Francisco. O plano divino, primeiro o plano transcendente, o plano divino, a ascensão de Jesus, a ressurreição de Jesus, o plano inferior e a pedra que é a base da evolução, que é a pedra angular, que é Cristo. O que nós temos então? A matéria ao espírito, ou melhor, do alfa ao ômega. É a pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não consegue aprender em seu conjunto. Ou, como diz Jesus, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então essa cruz mostra todo o trabalho do Cristo que se desprendeu do paraíso e veio habitar entre nós. E veio habitar não para ser dominado por nós, mas como autor da vida, vindo num corpo especial, aquilo que o Pai o ensinou, porque eu tenho o poder de dar e retomar a minha vida. Isso aprendi do meu Pai. E veio habitar um corpo celeste entre nós, para conviver, e em detalhes ele se sacrifica, posta, prova, aconselha, e chega até a Tomé, depois da ressurreição, e coloque a sua mão aqui, Tomé, do meu lado, olha minhas mãos, olha meus pés, que sou eu mesmo. Está em Lucas, no capítulo 24, versículo 39, porque um fantasma não tem carne e ossos como vede que eu tenho, e pegou peixe, mel e pão, e comeu, para dizer, sou eu mesmo, eu de volta, ressuscitei, e quero dizer que sou autor da vida, e de pregai,
fazei a vontade do Pai e espalhai o Evangelho mundo afora. Essa é a mensagem da cruz do Cristo. É isso que Jesus fala com ele. Francisco, restaure a minha igreja. Francisco, mude os rumos da minha igreja, apresentando o projeto do Pai, que é o projeto de evolução, que é a obra que eu tenho para completar, que é a obra de amor, que transformará a todos em seres do paraíso, transformará a todos em seres redimidos, transformará a todos em santos, irrepreensíveis diante da caridade. O Cristo que falou com Francisco, se aproxima da comunidade que tanto ama a obra unida de Kardec e Rustem. Esse Cristo, autor da revelação divina, autor da nossa vida, se aproxima e nos convoca para o trabalho de vivermos como Francisco os princípios do Evangelho, da pobreza, da castidade, obediência, e o plano maior, que se manifesta em sucessivas revelações, se aproxima de nós de forma carinhosa, de forma bondosa, apelando para as nossas sensibilidades, apelando para as nossas mais íntimas recordações do Evangelho, e nos fala: dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus. Como há de passar o ser humano sem ter luz? Se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai. Que o 11º Congresso de Rustem, que quer nos ensinar a unir por amor aquilo que é projeto divino e que homem nenhum deve separar. Aqui na casa abençoada de Antônio Vantuil de Freitas, aqui nós temos luz, escola e amor. Entrai para viver em paz e em felicidade. Fique com Deus e me inclua nas orações de vocês. Nós agradecemos ao Jorge e pedimos que ele permaneça no palco e convidamos Júlio Damasceno para também subir ao palco, que nós temos um momento de lançamento de um livro maravilhoso. Eu não vou dizer o nome porque cabe a Júlio contar um pouquinho dessa história. Gente, boa tarde. Nós decidimos antecipar aqui um pouquinho o horário do lançamento do livro, que já virou uma tradição para os nossos congressos Rustem, e que nós preparamos, mais uma edição com muito carinho, com muito gosto, aqui para o 11º Congresso Rustem, realizado aqui no Vantuil de Freitas. Cada livro desses que foram apresentados hoje aqui são um presente, que nós procuramos oferecer para todas essas milhares de pessoas às quais vocês se juntam agora, que têm nos acolhido, nos abraçado em cada um dos congressos Rustem. O livro é uma forma de estender esse momento, é uma forma de convidá-los a ler, a estudar, a refletir sobre tudo o que foi dito aqui ao longo do dia, ou desde ontem, e para que vocês possam levar no coração de vocês um pouco dessa vibração, um pouco desse amor que se irradia do Evangelho renovado, do Evangelho da volta do cristianismo do Cristo,
e do qual todos nós somos partícipes, na medida que somos convidados, né, a deixar de lado as nossas inseguranças, as nossas limitações, as nossas fraquezas, e arregaçar as mangas e trabalhar por esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que se apresenta como uma oportunidade das nossas vidas, né? Ninguém encarna por acaso, ninguém vive determinadas as principais circunstâncias da vida por acaso, e certamente todos nós estamos aqui presentes por uma razão nobre que pode ser transformadora para as nossas vidas. Dessa vez, eu acho que o Jorge, depois de pegar fôlego, pode aqui trazer um pouco mais de referências, mas nós procuramos trazer para vocês um verdadeiro tesouro espiritual. Bittencourt Sampaio, que é o autor dessa obra, de Jesus para as Crianças, ele é apontado tanto na obra Voltei, de Frederico Figner, quanto em Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, como um dos principais dirigentes do espiritismo cristão no Brasil, junto a Bezerra de Menezes, junto a Ismael, uma estrela de verdadeira grandeza, de verdadeiro brilho no plano espiritual. E essa obra de Jesus para as Crianças é a primeira obra da literatura mediúnica brasileira, né? Destinada ao público infantil. Nós conversamos muito antes da preparação desse livro, porque na verdade é uma infância relativa, não é uma infância no sentido exato do termo, porque para espíritos desse porte todos nós somos crianças. Então, quando ele diz Jesus para as Crianças, é claro que esse livro será muito útil no culto do Evangelho doméstico, do lar, e nós incentivamos muito para que os pais leiam o livro para os seus filhos, principalmente da faixa de 10 a 12 anos aproximadamente. Ele não é um livro infantil, não tem figurinha dentro dele, mas é um livro que emociona, é um livro que transforma, é um livro que sensibiliza as nossas almas, porque toca questões muito ligadas às nossas vidas, às nossas dificuldades, aquilo que nós temos que enfrentar. Então, embora ele seja uma edição muito singela, porque são edições artesanais, são edições que não são profissionais, digamos assim, embora a singeleza da forma, nós gostaríamos que vocês recebessem como um verdadeiro tesouro, que guardassem com todo carinho no coração de vocês, que lembrassem com muito carinho desse momento, que associassem esse instante à obra Os Quatro Evangelhos e que daqui para frente vissem ele como uma parte integrante, um todo harmonioso com o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, e vissem nele, nessas duas obras, o principal símbolo da restauração do cristianismo do Cristo. E talvez esse livro possa ajudá-los a aplicar esses ensinos no dia a dia e, o que é principal, a repassar para os seus filhos, para os seus familiares, todo esse ensino que o Cristo nos traz. Não sei se o Jorge já pegou fôlego, ele é também dividido. Nós temos nesse livro como primeiro publicado no Brasil em língua portuguesa que atende à infância em termos de evangelho, mas essa infância é daqueles principalmente que também se fazem pequenos, né? Eu comentava com o Júlio, em termos de brincadeira, quando nós estávamos aqui vendo o anúncio do congresso de Petrobaldi, o Tiago do lado do Felipe Salomão, e eu dizia assim: olha só, Júlio, como o Tiago é muito mais velho que o Felipe. Então é mais ou menos assim, todos nós temos essa nossa criança interior, e esse livro é para essa criança. Então é uma bênção da espiritualidade. Ele surgiu em 1901, depois teve a sua última edição em 1934 e nunca mais foi publicado. Então está aí Bittencourt Sampaio,
né? E nós vamos fazer uma palestra no posto Bittencourt Sampaio, ligado às obras sociais do Grupo Espírita Regeneração em Goiânia, sobre a Vila do Bittencourt Sampaio. E eu falei desse livro. E uma pessoa se aproximou e disse: como é que eu faço para ter esse livro? Você está esgotado. Eu falei: mas eu queria muito. Eu falei: mas eu tenho a cópia lá em casa. Você quer digitalizar e a gente publica? Eu falei: agora mesmo, pode mandar para mim. Eu cheguei em casa, tirei cópia, botei no correio, ela digitalizou, no seu nome é Norma Guimarães, uma psicóloga dedicadíssima. Ela estava aqui ontem, aqui hoje também um pouco de manhã, mas está passeando aí com os filhos pela Chapada dos Guimarães, é isso? Está certo, né? Tem que cuidar dos filhos. Mas ela fez esse trabalho, fez toda a revisão por ortografia moderna, sugeriu várias notinhas, foi de uma dedicação impressionante. E o livro está aí para abençoar todos nós. Já posso logo dizer que é um livro delicioso. Talvez o livro, em termos de toque evangélico, de simplicidade, mais bonito que eu já tenha lido na minha vida. E esse é o presente da espiritualidade do querido Bittencourt Sampaio para todos nós que estamos aqui nos confraternizando no 11º Congresso de Rustem. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós voltamos daqui a pouco, né? Vai ter uma continuação, mas para falar de curas, mas saibam que é realmente de coração que nós entregamos isso a cada um de vocês. Muito obrigado. Poderão ficar sentados. Poderão ficar sentados, que até vocês o presente chegará. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org